Salve, salve! Hoje um papo descontraído. A conversa vai transitar entre gestão, governança pública, cuidado e educação. Nosso convidado especial de hoje é o professor doutor, muito conhecido dos picoenses, do Piauí. A gente já disse aqui, será de picos para o mundo. Professor doutor Evandro Alberto. Já depois da vinheta. Pois é, como eu disse, o nosso papo hoje é um papo que vai agradar a gregos e troianos, a todos aqueles que se preocupam, como diria minha mãe, que se importam com o Piauí. É um papo sobre gestão, sobre universidade, ensino superior, formação e, por que não dizer, transformação. Professor Evandro, seja bem-vindo à mesa do Pode Escrever, o podcast do conhecimento. Pode escrever. Olha, é um prazer muito grande estar aqui, professor Damião, a me comunicar com vocês que acompanham esse importante podcast, trazendo informações e também trazendo entretenimento, porque cada conversa também traz um ponto de entretenimento. É um prazer muito grande, obrigado pelo convite, estou à disposição. Professor, a gente sempre diz que quem é o protagonista aqui do programa é o convidado. O âncora, aquele que apresenta, aquele que diz alguma coisa, está só para iluminar o brilho daquele que já brilha. Eu pergunto inicialmente, quem é o professor doutor Evandro Alberto? Um homem simples, de origem humilde, que vem do sertão do Piauí, filho de agricultores, que começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 12 anos, para se ter uma ideia. Hoje acho que não seria nem possível. A época é normal, hoje trabalho infantil. É verdade. Logo em seguida, aos 16 anos, eu ingressei ali nos quadros do Armazém Paraíba. Entrei como contínuo, que era aquele varredor, faxineiro, para completar ali a idade. E aí, logo em seguida, me tornei vendedor de confecção e também locutor do Armazém Paraíba. Locutor. Locutor do Paraíba. Aí foi de onde despertou a vocação para a comunicação. Até então, pensava-se em medicina, pensava-se em direito, e principalmente pela motivação da minha mãe, que era muito motivadora para que eu pudesse estudar e, quem sabe ali, seguir a carreira de advogado ou de médico. Mas eu me encontrei no Paraíba e fazendo aquelas apresentações, propagandas, eu terminei despertando para a comunicação. Muito bem, professor Evandro, um comunicador. Professor, essa fase inicial, o senhor faz parte de uma família de quantos filhos? Olha, nós somos 10 filhos, são 7 mulheres e... Aliás, 8 mulheres e 2 homens, né? Depois faleceu uma, e aí minha mãe adotou um jovem também. Então, era na realidade 11, terminou ficando ali 10, né? E 2 homens ficou, porque tem o adotivo já faleceu, 2 homens e 7 mulheres. Depois, e também faleceu uma mulher e um homem, né? Todos chegaram à universidade ou não? Não. A universidade chegou eu e outra irmã, que inclusive já está até aposentada, né? Professora. Então, os outros não. Até porque, assim, se você pegar e olhar bem, esse é um retrato que a gente tinha muito no sertão e no interior. Você tinha 10 filhos, 8, mas quando você tinha 1 ou 2 que chegava à universidade, já era um sucesso, devido às dificuldades que rodeia e norteia a família sertaneja, principalmente aqueles que sobrevivem ou que vivem no sertão, e principalmente no Piauí, no Pernambuco, no nosso Nordeste. Então, aqueles que ficam de fato no interior têm aquela dificuldade para se deslocar para os grandes centros, para estudar, e naquela época não havia a expansão que há hoje do ensino superior. Então, chegar à universidade
era coisa para quem tinha uma condição de vida bem melhor. Verdade. Professor, eu vendo aí essa sua narrativa, tem uma expressão muito conhecida nossa da historiografia que é: quando você tiver dúvida para onde vai, veja de onde você vem. Então, quando a gente escuta essas narrativas de pessoas origens humildes e que têm 9 filhos, 10 filhos, e você diz que sua mãe ainda adotou uma pessoa, um filho. Ainda adotou Quer dizer, um filho. a gente tem 10 filhos e ainda adota mais um. Sim. É muita bondade no coração, porque adotar é uma tarefa extremamente difícil, não é? Professor, passar dessa fase, indo para um momento posterior na sua vida, você é um homem casado e tem filhos. Quantos filhos, professor? 2. Eu tenho um casal. Eu tenho o Lael, de 14 anos, e tenho a Laisa, de 20 anos. Então, casado com Nadjane, me deu essa oportunidade de ter 2 filhos maravilhosos. Meus filhos são maravilhosos. E eu, voltando para as origens, então eu queria ter muitos filhos, né? E aí a minha esposa, olha, peraí, não é você que vai parir. E outra coisa, você não está mais lá 30 anos atrás, não, meu filho. Não, mas eu pensava em ter... isso é próprio de quem tem muitos irmãos. Então, eu pensava de ter muitos. Eu queria ter 8. Aí, Não dava um time de futebol, não, mas estava pertinho, pertinho. e aí, conversando com a minha esposa, ela... Olha, peraí, não é você que vai parir. Então, tá bom 2, porque ela tem uma... Ela é diferente, por exemplo, na casa dela, só 2. É ela e um irmão. Então, eu queria replicar o que eu tinha E ela na também. minha cultura, né? Que era de chegar pelo menos a 8, não dava ali para ir aos 10, 11. E ela, espelhada na cultura familiar dela, de ter ali 2. Então, nós ficamos com os 2, mas eu fiquei sempre ali, dá uma oportunidade, os meninos estão crescendo. Olha aí. E ela, não, tá bom. Sou muito feliz, eu tenho uma família que me apoia muito, eu acho que é importante, a base da família, a base do cidadão é ter uma família que possa apoiar. Então, eu hoje posso dizer isso, a minha família, sobretudo a minha esposa, os meus 2 filhos, são de uma compreensão incrível, eles me apoiam. E eu digo, é o sucesso de qualquer cidadão, é ter uma base familiar com esse apoio familiar. E eu tenho. Então, sou muito feliz e realizado por isso. Isso dá tranquilidade para tomar decisões, né? Pra Com olhar certeza. rumos. Professor, eu vi aqui pelo seu histórico, pela sua biografia, que o senhor ingressou na Universidade Estadual do Piauí como professor do curso de jornalismo em 2002. Sim. E logo à frente o senhor fez um concurso público, tornou-se professor efetivo. E eu vi também pela sua biografia que, apesar de ter iniciado pelo jornalismo, sua qualificação de mestre e doutor em serviço social, numa causa extremamente atualizada, que é a causa de violência contra a mulher. Como é que foi essa mudança do jornalismo para o serviço social e trazendo um tema tão contemporâneo quanto esse? Inclusive, eu também fiz até o 7º período de Direito. Parei no 7º período. Então, veja só, o que me levou para o serviço social? Primeiro, uma inspiração que eu tive para isso foi a própria convivência. Eu tenho 7 irmãs mulheres, né? Então, me despertava muito aquela questão de irmão protetor, né? A gente termina assumindo esses papéis também. E aí me despertou para que eu pudesse estudar, e um observador, jornalista é bem observador, então eu observava o meio e precisava que eu estava sendo provocado, chamado para que pudesse estudar algo mais profundo em relação a essa questão de direitos sociais, de violência contra a mulher, né, de democracia. Então, isso fez com que eu fosse despertado com essas provocações internas, muito internas em relação a isso, e
eu achei assim, me encontrei mesmo no serviço social, passei até, em um determinado período, a ser professor também do curso de serviço social nas disciplinas de políticas públicas e políticas sociais. Então, eu terminei me encontrando, né, e o meu mestrado, meu doutorado. No meu mestrado, eu estudei o discurso jornalístico sobre a violência contra a mulher. Já no doutorado, eu estudei a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, isso me trouxe amadurecimento, principalmente em caminhar com o serviço social, poder fazer essa inter-relação, estudar os movimentos, conhecer um pouco a respeito de políticas, tanto a pública quanto a política social, de poder ter uma noção do estado de bem-estar social, assim como também, não é, de momentos importantes da construção da nossa história e da própria sociedade. E o curso ele nos permite pensar e a refletir sobre essa relação, as transformações sociais na sociedade, assim como também a questão social, entre outros pontos que são importantes para a discussão e também para nos nortear no caminho em que você possa estar sempre ali em defesa do ser humano, do cidadão e das pessoas. A gente se pergunta hoje, né, professor, como é que a gente encontra tanta violência contra a vida de alguém que gera a vida, que é a mulher. Então, é uma brutalidade sem sentido, é uma situação que precisa, de fato, ser tratada. E quando você transita da condição de um curioso para um pesquisador sobre matemática, isso lhe dá autoridade para falar, para defender e para externar a causa, né? Olha, nós ainda vivemos numa sociedade que tem os resquícios do patriarcado. Então, ela vem da formação da nossa sociedade brasileira. Então, se nós fomos edificados, construídos com base em quê? No patriarcado. Qual era a relação do patriarcado, né? Então, é preciso que a gente compreenda a forma, a autoridade, os abusos em que o patriarcado ele gera para a sociedade. E é preciso que a gente compreenda, é preciso que se possa, de fato, fazer uma análise bem profunda das próprias práticas. Quando a gente olha, por exemplo, o machismo. O machismo está presente na sociedade porque é da cultura patriarcal. É estrutural. É estrutural, né? Então, é preciso que a gente possa conversar com nós homens, conversar com outros homens sobre essa postura, né? Às vezes a postura de ser o provedor da casa, muitas vezes o homem confunde com a estrutura, com a importância dele ser o provedor, de estar na função de provedor, e ele confundir com propriedade, ele confundir, não é, e cometer abusos, negar direitos. Então, é preciso que a gente, enquanto homem, enquanto ser humano, a gente possa entender o papel, entender que o que a mulher quer é só que ela seja respeitada, que ela tenha o direito, que é direito dela, né? A igualdade, a equidade. Então, é preciso que a gente entenda. Aí eu digo sempre, na casa da gente, é bom que a gente concilie para que a gente tenha uma vida muito tranquila. Olha, por que só a mulher, ela trabalha fora, quando chega em casa ela ainda tem que ocupar todas as posições da casa, ir para uma segunda jornada, uma terceira jornada, cuidar de filhos, fazer tarefa de filhos, lavar roupa, passar, gomar, cozinhar, e muitas vezes ainda tem que aguentar nas quartas-feiras à noite ou nos domingos à tarde, o marido levando os colegas para beber cachaça, sujar pratos, sujar a casa e ainda ficar tratando como empregada. Traz isso, pega a carne, vai fazer aquilo. Então, são atitudes, são coisas que devem ser banidas da nossa sociedade. Ora, todos têm que contribuir de forma igual. Não é porque é mulher que ela tenha que ter uma sobrecarga. Casa, é a rainha do lar, dona do lar. O que é isso? São conceitos coloniais. São coloniais. Então, é preciso que a sociedade ela possa pensar
diferente. E a transformação tem que ser na própria casa da gente. É importante fazer esse gancho, porque o que a gente vai conversar agora é sobre o professor Evandro, outrora vice-reitor da Universidade Estadual do Piauí, até um pouco mais atrás, coordenador de um curso, depois vice-reitor e reitor de uma instituição extremamente importante para ajudar a desconstruir esses conceitos e valores e a construir novos. Então eu pergunto ao professor Evandro, como foi a sua chegada à Universidade Estadual do Piauí na condição de vice-reitor e em seguida de reitor, e como é que você encontrou a nossa universidade nesse momento que você chegou? Foi alçada à condição de vice-reitor e depois de reitor? Olha, isso tem um nome, isso foi, eu posso dizer aqui, que eu nunca pensei em sair de Picos. Eu, quando me efetivei, eu queria apenas dar as minhas aulas, mas eu trabalhava com comunicação na região de Picos, com assessoria, era muito feliz naquilo que eu fazia. E lembro que o professor Noga, ele se candidatou a reitor, fez uma visita, eu gostei muito, uma figura muito simpática, muito agradabilíssimo. E aí ele disse, olha, você tem que ser o diretor daqui. Eu digo, não quero não, professor, deixa eu mesmo nas minhas atividades. E aí ele foi com outro sujeito lá, que foi o professor Nilo, que o senhor conhece, né? E aí, não, você tem que ser o diretor, e terminou eu aceitando ser diretor. Depois ele, olha só como é a tirada, você agora precisa ser DE, dedicação exclusiva. Como é que é isso mesmo? Aí ele, dedicação, você vai poder contribuir mais, vai fazer extensão, vai fazer pesquisa. Eu digo, interessante, mas ele não tinha dito que eu tinha que largar tudo, né? Aí eu, animado ali, não, eu vou fazer pesquisa, vou e tal. Quando chegou, que eu vi o que era a dedicação exclusiva, eu recuei. Eu disse, não, eu tenho muitas atividades aqui, já era, foi tarde. Aí, não, o processo já passou. Já passou, velho. Já passou, já foi aprovado. Eu digo, mas como assim? Ele disse, já, não tem mais como voltar atrás, se agora é dedicação. Olha, vai ser bom, você vai ser diretor e você, professor de dedicação exclusiva, com um reitor amigo. Aí, olha, o cara lá no interior ouvir essas palavras, vai ser com um reitor amigo. Já pensou? Você vai poder contribuir. Aí eu cheguei em casa, Nadiane, o professor Noga é o reitor, conheci ele há pouco tempo, e ele me fez uns convites, e eu estou pensando aqui. Aí ela, olha, tu pensa bem, mas o que tu pensar aí e decidir, eu apoio. Aí eu disse, vou pensar. Sei que terminou, como ele já disse, agora não tem jeito, você já é dedicação, está aprovado. Eu digo, então tá bom, vamos lá. Aí saí das minhas coisas, mas foi um baque grande, porque eu estava acostumado a receber muito bem pelos trabalhos que eu fazia, embora fosse esporádico. Eu era secretário de comunicação numa cidade, assessor de comunicação noutra, e também tinha uma empresa de comunicação, então tinha assessorias. Moço, quando eu passei a ficar sem isso, assim, eu comecei a dizer, aí vontade que eu tenho de pegar esse Noga agora, sabe? Olha, professor Noga, tá vendo aí a história aí? Você colocou o professor Evandro, foi na enrascada, rapaz. Aí foi passando, eu digo, Nadiana, vida simples, né? A gente se acostuma. E aí eu, Nadiana, mas por outro lado eu estou feliz, eu estou estudando, eu estou me qualificando mais ainda. E aí surgiu, o tempo passou, o Noga foi reeleito, eleito, aliás, e aí ele chegou num momento em que abriu uma disputa interna. Nós tínhamos 2 pró-reitores que desejavam sair candidatos, que era o professor Raimundo Dutra e o professor Paulo Henrique Pinheiro, hoje eleito reitor, vai assumir agora dia 20. Então, saiu o Paulo Henrique numa caminhada, saiu o Dutra noutra caminhada, e ficou assim, de forma que eu acho que não se entenderam muito bem. Eram 2 pró-reitores, um pró-reitor de Planejamento e Finanças e outro pró-reitor de Extensão. Então,
terminou, o professor Noga, a professora Bárbara, o Geraldo e a Joselita, né, fizeram contatos comigo para aconselhar a ser candidato a vice, porque o professor Noga tinha dito que me ligou e disse, olha, eu só serei candidato se você for meu vice. Eu digo, magnífico, é difícil, porque eu não tenho intenção de ir para Teresina. Eu fui eleito diretor, só está com 9 meses, então, para mim, a minha comunidade me elegeu aqui. Então, é muito difícil essa decisão. Eu não vou, não. Declinei. Aí, a professora Bárbara, ex-vice-reitora, professor Geraldo, era pró-reitor, e passaram a conversar comigo, tentar me convencer de que eu deveria ser candidato. Até porque não tinha tido ainda do interior, então era importante que viesse um diretor, um vice-reitor que tivesse a experiência de diretor e que viesse do interior. Então, naquilo eu fiquei pensando e as coisas foram caminhando, mas eu sem expectativa, porque a decisão era que não iria topar o desafio. E aí se afunilou e houve desentendimentos, claro, dentro de uma disputa interna, e o professor Noga disse, olha, o ponto de conciliar todo mundo é eu ser candidato a reitor e você ser o candidato a vice-reitor. E aí, magnífico, assim, eu não penso nisso. Ele sabe disso, vai ouvir aqui, né, ter a oportunidade de relembrar isso. E ele disse, não, rapaz, nós somos amigos, você reúne todos os requisitos e eu gostaria que você fosse o meu vice. Eu estou te convidando. Aí eu, não, mas tem a aprovação. Não, meu amigo, você fez um trabalho incrível. Como diretor, você é articulado, vai me ajudar muito e você vai fazer, não é para mim, você vai fazer para a comunidade acadêmica, para o povo que me confiou o mandato e que vai confiar pela segunda vez. Então, aceite. E aí eu fiquei assim, e aí veio a Bárbara, o Geraldo repetindo, quando chegou um dia, ele disse, olha, aqui tudo pacificado se for você. Se não for você, vai abrir novas disputas, porque já está fechado o consenso de ser do interior, de ser um diretor do interior, e você, nesse momento, é quem reúne as melhores condições, porque você já mostrou esse trabalho, a gente tinha terminado de construir o campus de Picos numa articulação política que a gente fez, com ele, obviamente, né? Mas a gente se dedicou lá e conseguiu. Picos é uma região que você sabe, tem uma representação muito grande na questão política, né? Então, deputados estaduais, que tem uma força muito grande, é uma região que respira política mesmo. E aí terminou, aceitei. Então, foi uma chapa única, né? Havia pretensos candidatos, mas terminaram em favor da universidade, renunciaram de suas candidaturas, não registraram, e naquela época foi uma chapa única. E aí fui vice do professor Noga e ele disse, olha, segue o caminho aí, vai trabalhando com os diretores, vai vendo como é que você pode ajudar eles e a universidade. O professor Noga me deu total autonomia para trabalhar. Tudo que a gente fazia era combinado, ali a gente sentava, discutia, e ele dizia, faz isso, faz aquilo, orientava. É um grande professor, me orientou muito bem e me deu a oportunidade de fazer esse trabalho como vice-reitor. Ao final de tudo, a gente vivia ali uma crise muito grande, as estruturas eram bem precárias, porque eram prédios improvisados, e o professor Noga, ele passou muitas dificuldades, porque naquela época a condição do Estado também era muito ruim, e a visão para a universidade ela sempre foi um pouco atrofiada. E acanhada, aí, né? Acanhada, e aí terminou que, com 3 anos de mandato, o professor Noga, ali faltando 10 meses para finalizar a gestão, ele renunciou, né, e assumiu a Secretaria Municipal de Educação. Naquele momento, ele disse que era uma missão que estavam convidando, ele tinha cumprido a missão na universidade e estava passando, deixando em boas mãos. E aí
eu fui para a candidatura em Você 2021. assumiu o final do mandato dele Foi como 10 reitor. meses, isso, como reitor. E aí fui para a chamada reeleição, com esses 10 meses. Fui candidato, eu com o Dr. Jesus, e do outro lado ali o professor Raimundo Dutra e a professora Patrícia Caldas. Então, nós disputamos a eleição disputadíssima, mas nós tivemos a sorte de vencer aquela eleição com 59,60%, e o segundo, o professor Dutra, teve 39,40%. Então, nós chegamos ali próximo dos 60%, fomos eleitos, montamos uma equipe de trabalho. Eu acho que esse foi um grande legado. Eu montei uma equipe que não teve outra pretensão a não ser trabalhar. Então, o espírito que dominou a minha equipe foi trabalhar pela universidade sem se preocupar com candidatura. Então, foi feito isso. Todos que assumiram trabalharam com esse objetivo, era focado em resolver os problemas da universidade. Esse trabalho foi ganhando credibilidade, nós conseguimos emendas de bancada, nós conseguimos emendas individuais, nós conseguimos emendas de deputados estaduais, de forma que a gente conseguiu fazer um trabalho, imprimimos uma marca. A universidade, a gente pensa assim, foi fácil, foi difícil, toda batalha tem os seus percalços e percursos, mas eu posso dizer uma coisa: nessa gestão UESP forte e coerente, do professor Evandro, do professor Jesus, não faltou dinheiro na UESP, não faltou recurso, e a gente imprimiu marcas. E, professor Damião, marcas indeléveis, marcas que ficarão. Nós vamos ser lembrados por todas as edificações feitas nessa gestão que transformou a Universidade Estadual do Piauí. Você falou aí de duas coisas que, em regra, não são comuns. Você falou, não faltou dinheiro. Em regra, falta dinheiro. Que bom que não faltou dinheiro. Eu queria, então, lhe perguntar, e aí você se organiza como pode responder, claro, sobre duas coisas. Primeiro, como é que está a UESP hoje com relação a financiamento e a relação com o governo do Estado? Esse é um ponto. Aí você memoriza e eu já vou colocar o segundo ponto. A outra coisa em relação ao estudante. Como é que está a política de acolhimento estudantil? Como é que está o nosso estudante na UESP, da capital ao interior do Estado? Perfeito. Primeiro, vou destacar aqui para vocês que essa é a gestão dos prédios, é a gestão que construiu, que reformou, que ampliou, é a gestão que modernizou a universidade, que saiu do sistema precário para um sistema SIGA, que montou ambiente computacional, que montou 21 laboratórios de informática, que montou e inaugurou um laboratório de inteligência artificial em Oeiras, outro que está sendo entregue aqui para o CCN no Torquato, que reformou quadra, é uma gestão que inaugurou o laboratório de enfermagem em Teresina e já deixou recursos e estão encaminhadas licitações para adquirir Picos, Floriano e Parnaíba. Então, é a gestão que, de fato, transformou a universidade. E aí vamos lá, relação com o governo. A relação com o governo, no início, ela foi uma relação que teve, obviamente, os seus embates, como é, de fato, em todas as gestões, porque sempre a gente tem um rol de pedidos maior do que o governo, a princípio, pretende dar. E nós preparamos esse plano, nós fomos ao governador Rafael, que já tínhamos conversado com ele durante a campanha, numa mediação também do ex-governador Wellington, em relação à questão de obras,
E naquele período nós fomos trabalhar nos projetos, porque sem projetos, sem obras, né? Então, chegamos lá, apresentamos para ele impacta assim, porque falou em dinheiro muito aí. A ideia era 100 milhões. Opa, peraí, não, 100 milhões não. Vocês têm que cortar aqui, tal, tal. Eu vou dar 66 milhões. Agora é assim, vou dar 40 e você arrume 26. Aí eu digo, missão dada é missão cumprida, pode deixar. Fui atrás, fui a Brasília, peguei meus projetos, fui a Brasília, visitei todos os gabinetes de todos os deputados, senadores, e conseguimos levantar essa promessa de recursos de deputados e senadores com projetos bem claros. Então, deputado, você é da região tal, nós vamos construir o campus lá. Então, o senhor coloque uma emenda de X, essa é a sua contribuição, e nós tivemos uma aceitação incrível. E aí, volta, e aí, depois eu me reúno novamente, fazendo esses cálculos com eles, e aí eles, olha, o governador me chamou, hein, e disse que é para a gente colocar em asfalto, calçamento, fazer em obras estruturantes, e essa é a missão. Eu volto ao governador. Rafael, olha, você me disse que eu arrumasse 26, eu arrumei aqui, tem mais até. Opa! Mas o senhor conversou com a bancada para destinar esses recursos para saúde, asfalto, calçamento. Eles, não se preocupe. O Tesouro banca esse valor. Como eu sei que ele é de palavra, eu digo, o homem prometeu, está feito. Eu não tenho medo, porque uma coisa que eu sei é que ele é de palavra. O Rafael, eu digo que ele é muito técnico, de uma memória fantástica. Se ele falar que hoje que vai destinar 66 milhões, 33, pode passar 10 anos, ele lembra, foi 66,33. É de uma memória incrível. Então, ele disse, eu fiquei tranquilo, cheguei para a minha equipe. Que hora que eu fico assim, com o nosso governador, ele só disse que foi aluno professor do Dom Barreto. Ele foi professor lá no Projuros, na escola que eu dirigia. Eu falei para o governador, pai, dê uma chancezinha pro Projuros aí. Só fala em Dom Barreto. Não, mas eu vou lembrar outra hora, tá bom. Mas vamos lá, Evandro. Então o homem cumpriu a promessa de dar mais dinheiro, inclusive. Deu. Aí, quando eu cheguei para a equipe, eu digo, olha, lá os recursos federais, o governador tem uma prioridade, já acertou com a bancada, mas ele vai repor todo esse dinheiro que havia sido ali pactuado com os deputados federais e senadores. Tem aí uma coisa, professor Evandro, me permita interferir, chamada trilogia da ética, que é coisa que eu posso, mas não devo, coisa que eu posso, devo, mas não quero. Se você não quiser responder, não responda. Mas quem é o deputado, qual foi que mais botou dinheiro na UESP? É possível dizer ou não? Olha, eu posso citar porque muitos colocaram, né? Mas eu vou lhe dizer aqui, deputados, nós tivemos, e é preciso que reconheça essa articulação, aquela pista de atletismo foi a deputada Iracema Portela, com o Ministério dos Esportes. Deputado Assis Carvalho foi o deputado que colocou embaixo do braço a emenda de bancada, essa de 15 milhões, foi o Assis. Foi mesmo? Foi. Eu estava com ele em Brasília, quando eu disse para ele, eu digo, Assis, eu acho que não vai sair a emenda, porque tem outras prioridades. Ele bateu na mesa e disse, vai sair sim. Reitor, esse programa aqui, eu costumo dizer para todo mundo que vem aqui, ele tem uma finalidade também de prestação de contas. Ou seja, eu digo para todo mundo que nos vê, que nos escuta, que a proposta do Pode Escrever é levar informação de qualidade às pessoas. E às vezes isso é dito em algum lugar, mas não é tão bem publicado. Então, o deputado federal Cis Carvalho botou 15 milhões de recursos de emenda para a Universidade Estadual do Piauí. Ele articulou a bancada, porque recurso é da bancada. Da bancada. Mas ele foi o líder desse projeto. Ele colocou embaixo do braço e disse, aqui é o seguinte, se não botar esse dinheiro, essa emenda aqui, para a universidade, eu também não voto nessa. Então, ele fez isso lá. Então, para a gente nominar aqui o deputado,
que ficou responsável pela articulação e que resistiu até o último momento, até garantir, foi o deputado Assis Carvalho. De Oeiras. De Oeiras. Então, Assis foi um grande deputado federal que articulou essas emendas de bancada. Nós tivemos também o Nazareno, que botou recurso para aquisição de ônibus, aí não foi na minha gestão, mas laboratórios, ele destinou recursos. Depois, Rejane Dias, Rejane colocou também bastante recursos para a UESP. Eu posso destacar a compra de ônibus, ela botou para um ônibus, colocou recurso para 2 cronos, para uma caminhonete, para a aquisição de material de construção, ar-condicionados, então para climatização. O Merlong também tem botado emendas, né? O Marco Aurélio Sampaio também botou emendas, Fábio Abreu, porque assim, a gente olha numa articulação grande, teve, como eu já coloquei aqui, o Assis Carvalho, que foi dinheiro da bancada, teve Iracema Portela, que articulou a pista de atletismo, e outras emendas significativas e importantes para a universidade, teve Heráclito Fortes, teve Rejane Dias, teve Fábio Abreu, teve Merlong Solano e Marcos Aurélio Sampaio. Vamos baixar aqui o nível para os estaduais. Vamos lá. Como é que é a atuação dos deputados estaduais em relação à nossa universidade estadual? Olha, nós temos deputados que sempre colocam emendas. Você é da região de Picos, Sim. e o presidente da Assembleia hoje é um homem forte de Picos. Sim. Deputado Severo, inclusive, foi meu aluno, mandar um abraço aqui para ele. Deputado Severo é incrível, um deputado muito bom. O deputado Severo, ele sempre, a cada ano, ele destina emendas. Na nossa gestão, ele destinou sempre, né? O Severo, lá de Picos, foi o que mais colocou recursos. Será que isso é influência do reitor ou é porque o olhar dele é muito bom mesmo para o nosso universidade? Ou as duas coisas? As duas coisas. Aí tem o Marden Menezes. Marden colocava ali para Piripiri, Floriano, teve o Paulo Martins com o irmão, que um sucedeu o outro, ali a Luiz Martins. Teve o deputado Fábio Novo. Teve a deputada Tereza Brito. Então, para a gente... Teve vários, né? Teve vários deputados. Para a gente seguir para um outro ambiente dessa conversa. Então, a gente não pode dizer que os nossos deputados, tanto estaduais quanto federal, eles não dão as costas para a UESP. Isso a gente pode dizer que eles estão, sim, ajudando e eles se interessam pela Universidade Estadual do Piauí. Muito bom saber disso. Muito bom, porque a gente sabe que uma universidade estadual, ela está sempre precisando de recursos, sempre. E se eles vêm das emendas dos deputados estaduais, das emendas dos federais e do próprio aporte que o governo do estadual faz, então isso pode acabar compensando, né, a histórica escassez de recursos que a gente escuta dizer que a universidade tem. Sem dúvidas. Então, o Rafael, sem sombra de dúvidas, o governador Rafael é um homem arrojado, ele é um cara de palavra, um governador realmente de palavra, e nós já estamos ultrapassando o investimento previsto, que era 66, nós já chegamos a 100 milhões e vamos passar disso com todas as construções, como vai ter também, que ele assegurou, a construção de restaurantes universitários. Então, o Rafael fez a maior transformação da nossa universidade, porque com o recurso que ele garantiu, nós conseguimos agilizar e fazer essa maior transformação da nossa universidade. Então, é preciso que a gente reconheça o papel do governador. E o senhor falava lá atrás na pergunta sobre a questão dos estudantes, a questão de auxílios. Quando nós pegamos, era 8,5 milhões pagos em bolsas e auxílios. Aos estudantes da UESP. Da UESP. Nós passamos, isso anual, era 8,5 milhões. Nós estamos deixando a UESP com 23 milhões. Mês. 21 milhões. Vai chegar em 23 milhões, mas nós estamos deixando agora com 21 milhões de auxílios e bolsas já garantido. Isso é o que a gente investe
anualmente. Investia ali em torno de 8 milhões e meio, nós estamos deixando a universidade com 21 milhões. E mais, que também atende estudantes, agora no outro nível, tem a pós-graduação e tem as residências. As residências, nós saímos ali, acho que era em torno de 8 milhões, e hoje nós estamos em 18 milhões. 9 milhões estrutura de recurso estadual e 9 milhões recurso federal. Então, passamos para 18 milhões. Então, além disso, tem também monitorias que chega a 2 milhões e 700 lá na parte do ensino. Tivemos também a oportunidade de fazer 2 concursos, um concurso para professor com 167 professores e um segundo com 85 professores e também um concurso para técnico com 75 professores. Professor, o senhor está falando de um aspecto que é fundamental na vida de uma instituição de ensino superior, que é o professor, assim como a sua base, o técnico. Como está hoje essa relação entre professor, alunos, turmas com ou sem professores? Essa coisa foi sanada, porque a gente abria jornal e via, faltam professores na UESP. Isso está superado? Como é que anda essa relação professor-aluno para atender de fato as demandas das turmas que são feitas? A gente tinha um problema que era muito recorrente, de muitas disciplinas descobertas. A gente conseguiu reduzir essas disciplinas descobertas, e é porque entrou essa quantidade de professores que eu já te falei. Então, nós já chegamos a 1.006 professores efetivos. É uma universidade que tem crescido muito. Nós também, isso vai aparecer daqui a algum tempo, aconteceu a unificação dos cursos em Teresina, porque há uma evasão também de estudantes. Você tem turmas, por exemplo, que tinha 5 alunos, turmas que tinha 3, turmas que tinha 8, porque esses cursos eles se repetem na capital. Então, com esse ajuste que foi feito, obviamente você vai poder, se quiser ofertar, você pode ofertar manhã, tarde e noite, e aí você tem a oportunidade de você ter ali as pessoas mais integradas, professores e alunos, né, formar esse complexo educacional importante, assim como também incentivar pesquisas, incentivar a extensão. Então, eu posso dizer que melhorou muito, mas existe ainda estratégias que serão colocadas em práticas. A gente já tinha feito um projeto dialogado com o governador, mas não foi possível implementar. Voltamos a discutir isso no encontro recente, quando nós fomos levar o resultado da eleição para o governador, e ficou pactuado um projeto em que o professor Paulo Henrique, que é o reitor que vai assumir agora, dia 20 de janeiro, com a professora Fábia, através da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, apresentar esse projeto, aonde nós vamos chegar ali, zerar as disciplinas descobertas. O Estado do Maranhão já faz isso num projeto muito bacana que a UEMA desenvolve, e aí, obviamente, cada passo, cada tempo tem a sua necessidade. Você não consegue realizar tudo de uma vez, claro. E a gente tinha um foco e uma meta que era estruturar a nossa universidade na sua estrutura física, modernizar a nossa universidade, cuidar da tecnologia, de internet, implantar os sistemas, melhorar o nosso sistema de transporte, como, por exemplo, hoje a gente tem van em Picos, né, tem van em Parnaíba, tem van em Uruçuí, tem van em Floriano tem van e ônibus, Oeiras tem van e ônibus, e a gente está caminhando, né, para atender todos os campi centros. São com quantos, vans. Professores? São quantos? Campos. São 12 campi. Nós temos 10 campi no interior e 2 na capital. Além disso, para a capital, nós adquirimos, está lá no pátio da universidade, 6 vans 0 quilômetros, que estão
à disposição da comunidade. Então, eu digo que cada gestão ela tem uma missão, ela tem um plano, ela tem um projeto, e essa gestão UESP Forte e Coerente era justamente de fazer essa requalificação da universidade. Aconteceu também o reconhecimento dos professores fundadores nessa gestão, com a aprovação da lei, assim como também da aprovação da lei de professor titular, e nós já estamos finalizando a resolução dos professores titulares para aprovação no Conselho e já aprovei os nossos professores. Então, zeramos também aquele problema que a gente tinha de promoção e progressão, que tinha 2, 3 anos de atraso. Então, nós colocamos em dia. Nós sabemos que temos datas bases, que as datas bases são maio e outubro, e nós conseguimos em um determinado momento até colocar de fluxo contínuo, mas respeitando as datas bases, que é maio e outubro, zerando todas as promoções e progressões. Agora mesmo, em janeiro, o governador publicou mais 43 promoções e progressões, de forma que a gente evoluiu bem nesse aspecto. Nós conseguimos melhorar o auxílio alimentação dos nossos técnicos, né, que agora já passou para R$ 1.006. Então, assim, a gente está avançando bem. Precisa ainda ter uma outra meta, que é fazer a adequação do plano de cargo, carreira e salário dos nossos técnicos, que é uma proposta que vai ser levada adiante pelo nosso novo reitor. Nós apresentamos um projeto ao governo, está lá na Secretaria de Governo, mas a expectativa é de que essa próxima gestão do professor Paulo e da professora Fábia possa, de fato, pactuar isso de forma bem mais concreta com o governador, para que a gente possa dar esse reconhecimento aos nossos técnicos. E também dizer que foi na nossa gestão que nós criamos uma resolução para que o nosso técnico efetivo pudesse ser pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Administração, da Pró-Reitoria de Planejamento, e, para nossa sorte, para nossa felicidade, também o nosso reitor eleito, que vai assumir no dia 20, né, já convocou um técnico para assumir a Pró-Reitoria de Administração, que também, aproveitando aqui, dizer que, como é uma gestão aliada e alinhada, que nós ajudamos a eleger com todo o grupo, com todas as pessoas, professores, técnicos e estudantes, também nos convidou para fazer parte da gestão, e nós vamos estar servindo lá como pró-reitor de administração. Então, o time continua. O time Sim. que está ganhando não se mexe, não é assim? Time que está ganhando, está preparado. Professor, o senhor falou de duas coisas trabalho aí, grande. Sim. Que é a quantidade de campos. Eu queria associar essa sua informação a outras duas coisas. Sim. A universidade aberta, esses campos no interior, qual é a relação disso aí com o desenvolvimento regional, empregabilidade, crescimento do Piauí? Olha, isso é de fundamental importância. Eu digo que é uma engrenagem importante, né, para esse sistema, emprego, alocação de egressos. Então, nós temos o exemplo da Universidade Aberta do Piauí, a UAP, que foi criada pelo governador governador Wellington Dias, continuada pela governadora Regina e pelo governador Rafael. Então, foi o estado em que ele universalizou o ensino superior, porque levou a todos os municípios, quer seja pelo ensino presencial, ensino à distância, mediado por tecnologia. E aí a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que a gente também oferece vários cursos. Às vezes a gente oferece a UAP, a UAB na mesma cidade, oportunizando formação de qualidade. Nós também criamos o PRIO, né, que formou em matemática, biologia, e agora vai ofertar biologia, matemática, química e letras. Então, vamos ofertar lá em Campo Maior letras, Barras,
vai ser ofertado biologia, matemática em Bom Jesus e lá em Uruçuí Química. Como é que é o processo de ingresso? O processo de ingresso é por chamada pública, né? Então sai um edital onde as pessoas concorrem, tanto para o AP, que hoje tem, a UAP são 183 polos. Então lá oferece. Está em quase todo o Piauí. Está em quase todo, porque aí ele, como eu digo, porque chega pelo presencial, pelo à distância ou mediado por tecnologia. Então, a gente tem 183 polos, tem 25 polos, se não falha a memória, 25 polos da UAB, né, e a gente ampliando isso, o desejo da gente é chegar a 50 polos também, né? Eu posso ter não feito a contagem aqui direitinho dos polos da UAB, mas a nossa ideia é de chegar a 50, eu acredito que a gente tenha 25 hoje, e o PRIO são 4 cursos, nós também criamos os cursos de tecnólogos em energias renováveis e também em TSI, que é Tecnologia do Sistema da Informação. Então, nós criamos ele tecnólogo, criamos na UAP e criamos também ele presencial aqui em Teresina. O governador Rafael, ele já anunciou, por isso que eu digo, esse menino é danado, Rafael, o governador é danado. Ele já anunciou a abertura do campus de Paulistana, foi um pedido da comunidade lá de Paulistana, através do Diálogos pelo Piauí, anunciou a abertura de um camp também lá em Valença, também para atender a demanda, foi a proposta mais bem votada no Diálogos pelo Piauí, que é um programa fantástico do governo do estado, onde a população participa, assim como em Barras. Então, em Barras também, nós temos um núcleo, mas o governador quer abrir um camp lá. E ainda tem outra cidade que ele está vendo direitinho, mas essas 3 ele já garantiu de que vai abrir esses 3 campi da Universidade Estadual do Piauí. E aí certamente abrirá concursos que vai atender a demanda de formação, mas também a demanda do mercado, de acordo com a necessidade de cada região. Então, a região de Paulistana tem uma necessidade, lá para a gente ver, tem toda aquela questão do ferro, né, da Transnordestina, além de olhar a vocação daquele território de desenvolvimento. Lá de Valença, então, é um território também muito importante, que tem a sua demanda, que tem as suas carências, assim como também ali no território de Barras, né, que tem também ali o território onde o município de Barras está situado, que tem também uma demanda muito grande. Além de o governador ter anunciado a volta do curso de computação para o município de Picos, né, para o campus da UESP de Picos, que foi ampliado. Foi construído um bloco de salas de aula com 14 salas, uma sala de vídeo, baterias de banheiros, banheiro masculino, feminino, acessibilidade, área de convivência que dá para a socialização dos estudantes, dá para fazer eventos, e também isso já foi inaugurado, mas está em curso lá, a construção de um núcleo de pesquisa de comunidades tradicionais, quilombola, isso para concorrer à aquisição de recursos via CAPES e FNDE. Editais. Além de um hotel de trânsito, que a gente chama anexo de descanso para os professores, que também já está em fase de construção. Lá em Uruçuí, lá ocorreu um incêndio, acho que vocês lembram, foi uma dificuldade muito grande. A gente já está finalizando para inaugurar. E aí, querendo que finalize aí até sexta, para que a gente possa inaugurar ainda em janeiro. Se a gente inaugurar, tranquilo, senão, mas já está construído e o nosso futuro reitor inaugura. Mas a ideia é que a gente inaugure, já está pronto, é só mesmo, dependendo só da autorização do governador. E
aqui em Teresina, mas antes eu quero fazer logo uma viagem ali a Bom Jesus, né? Bom Bem Jesus, pertinho. bem pertinho, aonde lá nós inauguramos um campus moderno também, todo equipado. Estamos com a obra bem adiantada, com previsão de inaugurar em maio o campus de Corrente, uma mega reforma, uma reestruturação total, e todas essas reformas a gente entrega com data show no teto das salas, com mobiliário, carteiras, a climatização, tecnologia de internet, é tudo moderno, tudo padrão. Professor, eu vou lhe cortar aí para fazer aqui uma reflexão. A gente sempre que escuta ou escutava falar na Universidade Estadual, logo vinha a comparação com a Universidade Federal. E dizia-se que a UESP era o patinho feio da educação superior no Piauí. Pela sua narrativa, esse discurso não cola mais. Acabou, já era. Olha, o que ocorreu também, e é preciso que a gente entenda, quando eu digo os nossos índices, nós temos cursos de excelência, nossos índices estão disparando. Nós tivemos uma avaliação agora do INEP, pesava muito a estrutura também. Sim. Era um dos pontos. Qualificação de professores. Qualificação de professores. Nós temos um nível muito bom de qualificação de professores, eles se afastam a fazer mestrado, doutorado, voltam, dão uma grande contribuição. Mas antes disso, professor, eu queria destacar, estava falando de obras, então, por exemplo, Floriano, nós já estamos perto para inaugurar em fevereiro, uma obra belíssima. Vai começar agora, São Raimundo Nonato, já assinamos a ordem de serviço em dezembro e começa a obra agora. Oeiras, a gente já era um campus novo, mas nós estamos fazendo lá um serviço de manutenção, muro, teto, uma série de coisas, já requalificando aquele campus. Parnaíba, nós estamos só esperando a liberação do orçamento para CEINFRA fazer a licitação, são 3 prédios, serão reformados. Piripiri, a obra já está ali, eu acredito que deve estar em torno de 40%, 50% já da obra andando. Campo Maior começa agora, nós estamos só aguardando liberar o orçamento, já está dada a ordem de serviço para iniciar. Clóvis Moura, em Teresina, nós fizemos algumas reformas lá, mas nós construímos um bloco de salas de aula com bateria de banheiro, está também para ser inaugurado agora, eu acredito que até fevereiro inaugure, fevereiro ou março, até antes das aulas é para estar pronto. A ampliação da biblioteca lá do Clóvis Moura, ainda vem uma fachada, ainda vem uma série de coisas, mas a biblioteca está pronta. A biblioteca só está faltando lá um ajustezinho, que eu acredito que... mas está pronto, é só um acabamentozinho. Aqui no Torquato Neto, nós construímos 4 prédios, 3 já inaugurados, o terceiro está só esperando o governador dizer agenda. Biblioteca, que era um sonho Gargalo. antigo ali, viu? 10 anos. Biblioteca está pronta, tá? Está só finalizando lá a plataforma, mas a gente já transfere essa semana o mobiliário, está todo lá. Então, aguardando só a agenda mesmo do governador. Se ele disser, vamos inaugurar no sábado, a gente inaugura. No domingo inaugura. Na segunda, aí ainda dá. O prédio está lá. Está lá, o prédio está lá. E nós reformamos todo o Torquato, construímos ali anexo de descanso para professor técnico que vem de outra cidade. Fizemos lá prédio do patrimônio, então fizemos paisagismo, melhoramos as fachadas. Então, assim, foi um trabalho realmente de requalificar e de transformar a universidade. Por isso que eu digo, essa gestão, ela vai ser conhecida como a gestão que fez os prédios, que reformou tudo, que ampliou, equipou e modernizou. O povo está carimbado. Professor, eu estou vendo aí que você está empolgado com a gestão que você desenvolveu e vai ter continuidade na função de pró-reitor de administração. Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, mas eu quero lhe trazer aqui uma provocação, a velha pulga atrás da orelha. O que é? Tem uma frase, eu vou me apropriar dela, que diz assim, conheço muitos que quando podiam não queriam, e quando passaram a querer não mais podiam. O que é que você não pôde fazer na UESP e que deseja que o próximo reitor faça? Restaurantes universitários é o maior sonho hoje
para a nossa comunidade. Comida, né? Garante Acadêmica. a segurança de muita gente. Comida para estudante, técnico, professor, colaborador. Esse é o sonho. E eu acredito muito nesse governador Rafael Fonteles. Acredito muito no trabalho do professor Paulo Henrique e da professora Fábia. Foi uma das propostas de campanha deles. Nós já fizemos todos os projetos já estão prontos. E eu digo mais para vocês, quando eu digo não teve pires na mão, não teve não. Nós estamos deixando na conta da universidade 13 milhões e 500 mil reais, está na conta para o reitor definir as prioridades que ele começa agora em janeiro. Nós estamos já com 5 milhões liberados de emenda do FNDE, Governo Federal, já o recurso em conta, só esperando a licitação para comprar, fora vários processos que estão em tramitação de emendas para liberar o recurso, licitar. Então, assim, nós estamos deixando uma universidade melhor, saneada, zero dívida, recurso em caixa. Então, eu digo, qual é a gestão que finaliza com tantas obras, com entregas importantes, melhorias em todos os aspectos, e ainda o novo gestor, reitor, vai contar com recurso em caixa da ordem de 13 milhões e 500 na conta da UESP, mais um desembolso de recurso federal da ordem de 5 milhões, já dinheiro liberado. Olha, você pegar todo esse investimento, e aí eu posso dizer, o professor Noga sabe que a gente estava numa gestão junto, e ele sabe que a gente pegou, não tinha esses recursos, a gente tinha meses de atrasos em relação a terceirizados, e nós estamos deixando, sem dever nada a nenhum. Então, a UESP fez a parte dela, e a gente pode passar esse bastão com a certeza do dever cumprido, da confiança dos piauienses, dos professores, dos técnicos, dos colaboradores, dos estudantes. Nós formamos uma equipe que trabalhou sem vaidade, uma equipe que trabalhou pensando em transformar a universidade. Sabe por quê? Porque eles sabiam, professores e técnicos, que iam ficar para o resto da vida na universidade. É o local que eles vão se aposentar. Por isso, todo mundo trabalhou de forma integrada, pensando no desenvolvimento de uma universidade pujante, forte, que não teve pires na mão. Quando a gente fala, não teve pires na mão. Estamos mostrando aqui, além de todas as entregas que nós fizemos, nós entregamos um NUFIPERP, que o senhor conhece, espetacular. Ganhamos agora um simulador solar no valor de 1,5 milhão de doação. A pessoa só doa um equipamento nesse valor se ele acredita, confia. Se ele acreditar e confiar. Então, a UESP será será a primeira no Nordeste a fazer a acreditação para o Inmetro. Nós estamos terminando de equipar isso e o professor Paulo vai dar continuidade. Então, assim, e muita gente contribuiu para que a universidade ela se fortalecesse. Então, eu quero me dirigir a você, agradecer. Também pedir desculpas pelos enfrentamentos que foram necessários, pelas tomadas de decisões que não foram fáceis. Tem que ter coragem, o reitor tem que ter coragem, tem que ter pulso e buscar sempre o melhor. Não me arrependo nada do que fiz, porque eu fiz pensando na universidade, nos professores, nos técnicos, colaboradores e estudantes. Mas tem coisas que não foi possível fazer totalmente. Mas será possível, sem sombra de dúvidas, contribuir para que isso aconteça numa gestão alinhada com o novo reitor, alinhada com o governo, para que se possa, de fato, dar continuidade. Não é inventar a roda, é dar continuidade a um trabalho exitoso, onde o próximo reitor
ele vai dar a sua cara ao trabalho da nova gestão. Mas é uma continuidade. Não há solução de descontinuidade. É continuar aquilo que deu certo, aquilo que edificou. E a universidade está aí para ser verificada com grande transformação, professor Damião. Me orgulho muito de fazer parte dessa universidade e de ter aqui, e eu quero agradecer em nome do professor Evandro, do professor Jesus e de toda a equipe por toda a paciência e toda a compreensão. Mas antes da gente ir embora, eu estou vendo que você está com um discurso finalístico. Eu quero relembrar uma situação aqui e, a partir dela, pedir que você lembre de um fato Sim. pitoresco que possa ter alcançado a sua gestão até numa perspectiva de leveza. O ex-deputado federal Fábio Abreu, quando aqui esteve numa conversa conosco, ele disse que foi numa perseguição a um meliante cujo apelido era Piqui, que ele conseguiu dar um start e pedir aquele espaço que hoje é o Rony. Queria que você me confirmasse essa história. Eu estive lá uma vez, conversando com o senhor na universidade. Sim. E teve uma situação envolvendo o pessoal do cafezinho. Ah, sim. Me conte essa história para alegrar aqui os nossos ouvintes, aqueles que assistam Podes Crer. Olha, para você do Podes Crer, foi uma cena. Eu chegava por volta de... Esse dia eu cheguei mais cedo, né? Cheguei ali 7 horas e tinha um colaborador, e eu lembro bem quando ele tirou um pão do bolso. Esse pão estava numa sacolinha branca, que acredito que de mercadinho. Ele tirou o pão, colocou na mesa, ficou assustado porque eu entrei pela copa, e aí ele estava ali colocando o cafezinho no copo descartável e tirando o pão. Aquela cena para mim foi chocante, assim, porque eu perguntei para ele e ele disse: olha, não tem café lá em casa, eu trago o pão para tomar o café aqui. Aquilo ali, assim, foi uma dor muito grande. E eu disse para eles: enquanto eu for reitor, não faltará o café de vocês aqui. Não faltou. Vamos agora, o professor Paulo Henrique vai continuar com essa missão do café. É o que eu peço, porque, assim, Deus nos dá força e vitalidade, mas Ele quer que a gente cuide do pequeno. Nem todo mundo tem a mesma O oportunidade. grande, professor Damião, o grande, todo mundo quer cuidar do grande, quer estar perto do grande, quer agradar o grande, quer agradar o bem posicionado, quer agradar o doutor. Mas quantos querem agradar o zelador? Os invisíveis ou invisibilizados? Os invisíveis. Quantos querem agradar? Às vezes são tratados como objetos. Não sabe que ali para estar limpinho é eles que fazem aquilo. Tanto carinho. Sem dúvida. Tanto amor, às vezes eles têm problemas em casa, né? Mas a alegria que eles têm de nos atender bem. Então, eu vou dizer para vocês aqui. Para mim, são essenciais. Desculpem, o pequeno tem que ser cuidado. Quem é você, para onde você vai? Quem é você? Para onde você vai? O que você fez? O que você faz? Te deixa tranquilo? Te alivia? O que é que você está fazendo pelo outro? Pense nisso. Isso aqui é uma caminhada, é uma passagem. O pequeno, que é a tua atenção, que é o teu apoio, porque ele é pequeno. E é isso que eu termino aqui essa entrevista. Esse bate-papo. Eu acho que até... Mas você está em casa. Você não está na UESP, mas você está em casa. Isso é certeiro, mexeu comigo no final. Porque... São Paulo diz o seguinte: ninguém fica grande apequenando quem já é pequeno. Então, a gente só cresce quando a gente cresce com os outros, sobretudo com os pequenos. Se tem uma coisa que
me motiva muito é o pequeno. E a gente prepara a universidade, ele está ali servindo para transformar vidas. Mas ele tem sonhos que o filho dele possa sentar ali com o outro. E esse é o nosso desejo. E aí eu cumpro a minha missão quando eu olho para eles e eu consigo ver que eles foram bem tratados por esta gestão. E está aqui o recado direto. Empresários que têm os contratos. Olha como é que eu posso ser melhor aqui, honrando com o nosso pequenininho, com o nosso terceirizado. Aqui você não deve nada para a gestão. Eles aqui prestam um bom serviço. Agora, eles têm que ter em dia o seu ticket de alimentação, eles têm que ter o salário, eles têm que ter todas as garantias. Então, aqui eu digo, porque cuidar do pequeno é cuidar da nossa paz interior, é se autorrealizar. Eu sou feliz porque tem muitos pequenos em volta de mim. São os pequenos que nos tornam grandes, inclusive, né? Professor Evandro, vamos brindar essa belíssima entrevista, a esse bate-papo gostoso. Pedir a você que nos acompanha, que siga nas redes sociais, que ative o sininho, bote o Pode Escrever, juntamente com o professor Evandro, com seus 50 milhões de seguidores, e volte sempre a essa casa. O senhor não é apenas um convidado, você é um dono desse espaço aqui. Quando você achar que pode vir, que deve vir, estará sempre convidado. Muito obrigado. Eu só não esperava que o senhor fosse mexer comigo no final da entrevista e fazer. Eu conheço, e como eu conheço sua amiga, eu digo, rapaz, eu vou provocar essa situação, porque eu sei que ele ficou muito feliz com essa decisão de ajudar aqueles que mais precisam da universidade. Salve, salve, grande abraço, até o nosso próximo episódio do Pode Escrever, Gestão e Educação.